Hoje é uma manhã linda, manhã de ceia. Ceia do Senhor. Carioca, quando ouve outro carioca puxar o R assim, dá até raiva, né? Senhor. A ceia do Senhor. Abre comigo em Colossenses capítulo 2, a sua Bíblia. Trazer uma palavra doutrinária para você nessa manhã. Aleluia. Vocês estão ouvindo a tia Karine? Esse copo cheio. Eu não sei para que serve copo cheio, só ouvi essa parte. Pai, eu queria tanto ver. Vamos lá, gente, vai dar certo. Quando entra o teclado assim é porque vai começar. Queria falar com você nessa manhã. Passos para uma vida em plenitude. Olha para o teu irmão do teu lado e fala assim, ó, ouve bem. Não, mas fala aí, me ajuda aí a falar assim, ouve bem. Porque hoje a gente vai aprender passos para uma vida em plenitude. Amém? Colossenses 2, versículo 6 até o versículo 10. Fazer uma pregação com um estilo um pouquinho mais expositivo, texto a texto, versículo a versículo, esmiuçando um pouquinho do texto, mas trazendo uma receita poderosa para o teu coração nessa manhã. Se eu pudesse te aconselhar, eu te diria assim, anota. Porque essa assim, rapaz, foi entregue pronta, sabe? Aquela palavra que foi entregue pronta, foi toda prontinha assim. Deus deu ela do início até o fim. Então anota aí, porque é uma receita poderosa. Colossenses 2, versículo 6, começa dizendo assim, Sê Paulo, dizendo à igreja em Colossenses, diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, Pai Santo. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, pelo momento da palavra. E eu te peço, ministra aos nossos corações, Deus. E que a mesma atmosfera profética que inunda esse lugar venha visitar esse meu irmão e essa minha irmã que está conectado conosco também. Ah, Senhor, ministra aos nossos corações a tua verdade, a tua palavra. E que nada, Senhor, nada venha distrair ou deturpar a tua palavra em nome de Jesus. Nós te damos graça em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu gostaria de falar um pouquinho com você hoje nessa manhã sobre plenitude. E muitas pessoas interpretam a palavra plenitude, o viver em plenitude, de várias formas diferentes. Você vai ver diversas formas de pensamento, interpretação. Mas eu queria te falar a plenitude segundo o que está no texto. A plenitude que aqui está escrita. E eu fui para o dicionário. Segundo o dicionário, plenitude é o estado de quem se acha completo. Plenitude é o estado de quem se acha completo, cheio de algo, está pleno. Olha para o teu irmão e fala assim, pleno é completo. Meu amor, me dá minha garrafa de água, por favor. E pensando dessa forma, Deus ele nos oferece uma vida de plenitude. Deus ele não nos oferece uma vida pela metade. Deus ele nos oferece uma vida completa. Eu gosto dessa passagem porque a plenitude aqui escrita por Paulo não se refere a algo celestial, eterno, não se refere a uma eternidade que nós iremos viver no céu. Mas a plenitude que Paulo escreve se refere a coisas terrenas. Porque tendo em vista de que ele usou uma palavra-chave para isso. Lá no grego, quando ele escreveu, o Novo Testamento foi escrito no grego,
E ele escreveu a palavra pleroma. Quando ele se refere à plenitude, ele escreveu pleroma. Pleroma se refere a coisas terrenas e não a coisas celestiais. Pleroma se refere a coisas da terra. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ele está dizendo assim, ó, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude terrena. Toda a plenitude de uma vida terrena habita nele. E aí ele fala assim, também nele vocês receberam essa plenitude. Também em Cristo nós temos acesso a viver essa plenitude, essa vida completa e não pela metade. Então, viver uma vida plena, viver uma vida em plenitude é desfrutar de todo o potencial de uma vida com Jesus. Você pode me ajudar a pregar nessa manhã e fala assim para o teu irmão, fala assim, viver uma vida em plenitude é desfrutar de todo o potencial de uma vida com Jesus. Isso é plenitude. Deus ele nos oferece uma vida plena. Deus te oferece um casamento pleno. O que é um casamento pleno? É um casamento completo, feliz, onde há confiança, onde o amor é genuíno, onde há respeito mútuo, onde o perdão não se suplica, onde existe harmonia. Isso é um casamento pleno. Deus ele te oferece uma família plena. Uma família plena é onde existe comunhão verdadeira, onde um tem prazer em estar na presença do outro, onde os sorrisos são trocados com genuidade, onde os sorrisos são sinceros, onde as implicâncias são reais, mas os sorrisos são sinceros. Né, mãe? Minha mãe diz que eu só sei implicar, mas é a minha linguagem de amor. Minha linguagem de amor se chama implicância. Isso, essa é a 6ª linguagem de amor. Implicância. Todo homem nasce um pouquinho com ela. Implicar com a mãe é pecado não, cara. Mas Deus te oferece uma família plena. Deus te oferece uma família plena, onde as pessoas se dão bem, onde as pessoas confiam umas nas outras, onde o amor é real, onde o amor não é, perdão, eu esqueci a palavra, não é mendigado. Porque quando a família não é plena, o amor ele precisa ser suplicado, fica lá e fica assim, por favor, me dá um pouquinho do seu amor, por favor, me dá um pouquinho do seu amor, por favor, me dá um pouquinho de carinho. Isso não é plenitude. Plenitude é onde as coisas acontecem como elas devem acontecer. Deus ele te chamou e te oferece uma vida plena. Uma vida plena é uma vida de conquistas. É uma vida onde existe fracassos. Sim, existem os fracassos, porque fazem parte de uma vida plena. Mas existe superação de fracasso. Existe confiança de que Deus também está ali. Deus te oferece uma vida plena, uma vida de maturidade emocional, uma vida onde a pessoa ela é firme, com emocional firme, não é levado de acordo com o vento. Deus ele te oferece uma vida plena. Quantos querem viver uma vida plena, de plenitude, uma vida completa? Porém, nós precisamos acessar essa plenitude, amém? Ela está ali. Está disponível. Deus dispõe ela para nós. Mas nós precisamos chegar na mesa e se servir da porção que Ele oferece. E para nós podermos viver essa vida de plenitude, essa vida em plenitude, eu queria deixar para você 4 passos. 4 passos rápidos. Eu prometo para você que a pregação vai ser dinâmica, rápida. Primeiro passo que eu queria deixar para você nessa manhã, ele é simples. Você vai dizer para mim que ele é óbvio. Receba a Cristo como Senhor. Esse é o primeiro. Não tem como ter uma vida plena sem ter Jesus como nosso Senhor. Mas grava isso bem quando eu digo para você Senhor. E talvez você nesse momento está dizendo assim, mas isso é óbvio, pastor. Mas de vez em quando na nossa vida nós precisamos de pessoas que nos falam o óbvio. Muitas pessoas elas vão ao psicólogo. E lá no psicólogo, o trabalho do psicólogo é te falar o óbvio. Você já sabe, só que você não consegue ver, não é assim? Muitas pessoas sentam para conversar com o pastor e tudo que ela precisa ouvir é nada além do óbvio.
Então nós precisamos de pessoas que nos falem o óbvio. Então eu vim aqui nessa manhã para te falar um pouquinho do óbvio. Nós precisamos reconhecer a Jesus como Senhor. Por quê? Porque existem pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor, não recebem Ele como Senhor. Tem gente que tem a visão de Jesus como um cara legal. Não, Jesus é gente boa. Jesus, ele é um cara que veio, fez umas coisas legais e eu quero ser parecido com ele. Em alguns pontos. Quem já ouviu alguém dizer assim? Alguns vão dizer que Jesus era um grande mestre, com grandes ensinamentos. E alguns dos ensinamentos dele são bons para a minha vida. Alguns vão ver Jesus. Não, Jesus está aqui comigo, cara. Jesus é um amigão, né? Mas a palavra ela nos diz para receber a Jesus como Senhor. E Senhor é muito forte. Porque se a gente analisar a palavra Senhor, ela é muito pesada, ela é muito forte. E nós não aceitamos o senhorio de ninguém. Porque Senhor é um título de poder, de posse. Senhor de algo, não é? Eu sou o Senhor de algo. Quer dizer que existe alguém dando ordenanças, ordem à nossa vida e nós precisamos segui-la. E a minha pergunta para você é: será que verdadeiramente você já recebeu Jesus como Senhor? Será que verdadeiramente você já disse para Jesus assim: Senhor, conduz a minha vida? Deus, eu entrego para você o meu coração, que a minha vontade seja a tua vontade, e que a minha maior vontade seja não fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é senhorio. É dizer assim: Jesus, tudo que eu tenho é teu, e eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero fazer a sua vontade, eu quero andar nos teus caminhos, que o meu propósito seja o teu propósito. Isso é senhorio. Será que verdadeiramente nós já entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus, ou nós estamos caminhando com Jesus legal, que algumas coisas nos servem? Receber a Cristo como Senhor é um ato de renúncia. Receber a Cristo como Senhor é uma atitude de entrega. Amém? Estou pregando no lugar certo nessa manhã? Então o primeiro passo para vivermos uma vida em plenitude é reconhecer, receber a Jesus como Senhor. Filipenses 2, versículo 11 vai dizer: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É impossível viver uma vida em plenitude sem ter Jesus sendo o Senhor dessa vida. Porque em Romanos 10, versículo 9 vai dizer assim: se com a tua boca você confessar Jesus como? Diga Senhor. Vou fazer mais uma vez, você vai fazer bonito. Se com a tua boca confessar Jesus como? Senhor. E em seu coração crer, será salvo. Então é preciso dizer que Ele é Senhor. Jesus, Tu és Senhor. Você pode falar nessa manhã, você pode erguer tuas mãos aos céus e falar assim: Jesus, Tu és o meu Senhor. A segunda chave que eu quero deixar para você nessa manhã, para viver uma vida em plenitude, continue a viver nele. Continue a viver nele. No versículo 6, a parte B, perdão, no passo anterior, não li o versículo. Olha que falha. No versículo 6... No versículo 6 ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus como o Senhor. Acabamos de falar sobre isso. Na parte B ele diz assim: continuem a viver nele. Versículo 7, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé. Então continue a viver nele. Alguém uma vez disse, essa frase não tem um autor, mas é uma frase muito dita e muito repetida: difícil não é começar, difícil mesmo é perseverar.
Difícil não é o começo, difícil é a continuidade. E eu não estou te dizendo que o começo de algo é fácil. Começo de algo é difícil, mas difícil mesmo é continuar, é dar seguimento. Aí é que mora a dificuldade. Eclesiastes 7, versículo 8 diz que é melhor o final das coisas do que o começo delas. Porque o começo é bênção, o começo é legal, mas o final é aquele momento onde você olha para trás e diz assim: eu perseverei, eu prossegui, eu consegui, eu cheguei até aqui, eu venci. É doce o gosto da vitória. Então difícil é continuar. Persistir, permanecer, exige força. E é uma força de vontade absurda. Porque persistir, permanecer, exige suportar, esticar sem arrebentar, dobrar sem quebrar, exige força de vontade. Deus nos chama ao posicionamento. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus te chama para posicionamento. Vou te falar isso e você vai gravar no teu coração. Deus não trabalha com pessoas que não se posicionam. Não trabalha. Deus trabalha com homens e mulheres firmes, posicionados. A palavra vai dizer no versículo 7, enraizados, edificados, confirmados na fé. Ele está se referindo a pessoas maduras, pessoas que sabem exatamente quem são em Deus, pessoas que têm a ciência perfeita de quem é Deus e quem eles são em Deus. Quem aqui sabe quem é em Deus? Quem aqui sabe quem você é? Levanta a tua mão se você sabe quem você é em Deus. São pessoas enraizadas, edificadas, confirmadas na fé. Então Deus está falando com você. Deus, Ele nos chama a ser como crianças, no sentido de pureza do coração. Nós falamos sobre isso no Homem ao Máximo sexta-feira. Deus, Ele nos chama a ser como crianças, no sentido da pureza do coração, da inocência, de não ver o mal como mal, de não esperar o mal de todos. Mas Deus, Ele nos chama a ser como homens e mulheres maduros, firmados na fé, edificados e confirmados. Tem até fundo musical está tocando hoje. Aleluia. Tiago 1, versículo 6 e 7 diz assim: peço-a, porém, com fé, em nada duvidando. E aqui Tiago, ele tem a revelação de um demônio que age na vida de homens e mulheres. Eu quero expor ele nessa manhã. Eu quero expor esse espírito maligno que age na vida de homens e mulheres. Ele faz os homens e as mulheres serem imaturos e duvidarem. Eles fazem homens e mulheres irem para um lado e para o outro. Nunca está firme. Porque ele continua dizendo assim: pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E ele ainda vai mais profundo, que ele diz assim: que uma pessoa dessas não pense que alcançará nada no Senhor. Esse espírito maligno, ele transforma homens e mulheres em seres duvidosos. Ele transforma homens e mulheres em seres indecisos. Ele transforma homens e mulheres em pessoas incapazes de se decidir. E aí é o homem que duvida, o homem que está sendo influenciado por esse espírito, ele é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento. O que a onda faz? Ela vai e vem. Ela vai e vem. Se você vive num ciclo de escassez, o mesmo ciclo é o famoso agora vai, sabe? Chega um momento que a gente fica assim: nossa, agora vai, olha, agora vai, estou prosperando, agora vai. Aí acontece um negócio e a gente volta lá no início de tudo e você fala: pelo amor de Deus, quando eu achei que ia, agora voltou tudo aqui. Meu Deus, nunca anda, nada anda na minha vida, nada dá certo, nada prospera, nada corre como planejado. Existe um espírito maligno agindo, que nos torna seres indecisos e duvidosos. Isso é a onda do mar, impelida pelo vento. É ir e voltar, é ir e vir, é de um lado para o outro. Quem quer uma vida em plenitude, permanece. Amém?
Quem quer uma vida em plenitude, firma os passos e fala assim: eu sou um homem de acordo com a palavra do Senhor. Eu sou uma mulher de acordo com a palavra do Senhor. Aleluia, estou pregando no lugar certo, então dá um amém, aleluia. Diz que teve um homem na Bíblia que morreu porque não glorificou, então aproveita para glorificar. Fala, aleluia, glória a Deus. Não tem nada como viver plenitude de Deus. Não tem como viver promessas. Não tem como alcançar as promessas de Deus sendo homens impelidos pelo vento. Nós precisamos alcançar a maturidade em Deus e a persistência nele, amém? Olha para o teu irmão, pega na mão dele assim: profeta nessa manhã. Profeta, me ajuda aí. Eleva o volume da voz e fala assim: ei, permanece. Continue a viver nele. Continuar a viver em Deus, continuar a viver nele, não é desviar dos problemas. Continuar a viver nele é encarar os problemas e solucionar eles. Deus, ele te chama para ser um homem e uma mulher posicionado, amém? Estou pregando no lugar certo, glória a Deus. Terceiro passo para você nessa manhã, para nós. Terceiro passo para viver uma vida em plenitude: seja grato. Olha para o teu irmão, por favor, mais uma vez, e fala assim: seja grato. Versículo 7, na parte final, ele diz assim, ó: crescendo em ação de graça. Paulo diz assim, ó: enraizado, firmado, confirmado na fé, crescendo em ação de graças. Gratidão é uma palavra que abre portas. Minha mãe estava ensinando para Pietro esses dias, falando assim: olha, existem algumas palavrinhas mágicas, e com certeza você aprendeu assim, provavelmente você também ensina assim. Olha, existe palavrinha mágica. Quais são, mãe? Por favor, obrigado e dá licença, né? Por favor, obrigado e dá licença. E nós desaprendemos a usar muito obrigado. Nós agimos com as pessoas como se fosse obrigação delas nos servir. Não é verdade? Fala a verdade. Nós vamos no banco, a pessoa te serve e você fala assim: está ganhando, está recebendo para isso, não fez nada além do que sua obrigação. Vai no cinema, vai na fila, a pessoa te atende, fez nada além do que sua obrigação. Ei, aprenda a usar o muito obrigado. Seja grato. Seja grato às pessoas, seja grato ao Senhor. Vou fazer uma pergunta para você e não me responda. Só fica aí na sua mente pensando: quantas vezes você orou por algo e Deus atendeu? Muitas? Se foi muitas, diga amém. Aleluia, muitas, aleluia, amém. E quantas vezes depois que você recebeu esse algo, você voltou para agradecer ao Senhor? Sabe o que nós fazemos? Nós gastamos horas e horas e horas orando, clamando e pedindo. E quando Deus nos dá, nós não somos gratos. Gratidão, segundo o dicionário Aurélio, é o reconhecimento por um benefício recebido. Gratidão nada além é do que você reconhecer que você recebeu um benefício, que alguém fez algo por você. Então olha para o teu irmão. Hoje vai ser bastante olhar para o teu irmão. Olha para o teu irmão e fala assim: muito obrigado. Olha, essa palavra quebra corações. Quebra corações. A Bíblia, ela relata sobre ser grato em mais de 100 passagens. Você sabia disso? Em mais de 100 passagens, a Bíblia fala sobre gratidão. Sobre dar graças e ser grato. Salmo 136, deem graças ao Senhor. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses. Seja grato. O próprio Jesus expressa gratidão. Você conhece a história lá? A multiplicação dos pães e peixes. E tendo erguido o pão aos céus e dado graças. Amém? Ceia do Senhor, e tendo partido o pão, e tendo dado graças, partiu o pão.
Então, seja grato. Agradeça. Quer viver em plenitude? Seja grato pelo que tem. Nós temos muitas coisas. Eu tenho um grande amigo, Fábio Novaes, meu ex-patrão. Aí eu falava com ele assim, Fábio, como é que você está? Cumprimentava ele e falava, e aí, como é que você está? Ele falava assim, estou bem, eu tenho muito além do que eu mereço. Seja grato pelo que tem. A gente está sempre olhando as coisas pelas derrotas. Falamos ontem no Conexão, falei ontem lá. A gente está sempre olhando tudo pelo olhar, pela visão da derrota. As coisas que deram errado, as coisas que não alcançamos, as coisas que não conquistamos. Começa a olhar pelas coisas que conquistamos, aquilo que deu certo, e você vai ver que a vida é mais doce. Começa a olhar pelas conquistas e não pelas derrotas. A gente conquista 100 coisas, perdemos uma, e a gente passa uma vida inteira chorando e lamentando por essa que se perdeu. Começa a olhar para que ganhou. Fala assim, eu perdi nessa, mas eu ganhei 99. Vou trabalhar para ganhar essa aqui mais para frente. Para de se lamentar por uma coisinha só. Começa a olhar para tudo aquilo de bom que você já tem. Porque senão a gente vive numa vida gananciosa que nunca chega ao fim. A gente está num bom trabalho, tem sustentado a casa, tem trazido alegria, mas a gente está sempre reclamando e dizendo, esse trabalho não é bom, eu preciso de um trabalho novo, eu preciso de algo novo, eu preciso alcançar algo novo, meu Deus, quando é que isso vai dar certo? A família está uma bênção, aleluia, glória a Deus, mas a gente está, não, mas a minha família não vai bem, porque ontem é minha esposa, ontem é meu esposo, ontem é não sei o quê. A gente está sempre reclamando das coisas ruins, e não agradece pelas coisas boas. Olha para o teu irmão mais uma vez e fala assim, seja grato. Seja grato. Só dá para viver uma vida em plenitude quem é grato. O ingrato não vive uma vida em plenitude, porque ele está sempre com o coração amargo. Lucas 17, versículo 17 e 19, Jesus, ele tem uma experiência com pessoas ingratas. Tinha 10 leprosos. Jesus, ele resolve curar os 10. Fala assim, vai lá e se apresenta ao sacerdote. E no caminho, enquanto eles estavam indo, eles foram curados. E aí no versículo 17, no versículo 16, um só volta. Então a gente chega no 17 e Jesus fala assim, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E lhe disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você. E eu já preguei diversas e diversas vezes aqui, porque todas as vezes que Jesus diz, a sua fé salvou você, ele está usando uma palavra chamada sozo. E essa palavra sozo é a salvação completa que só Jesus pode trazer. Ele não apenas cura, mas ele cura, transforma, liberta e salva. Então todos os outros foram curados, eles experimentaram da cura, mas só o que voltou para agradecer saiu com a salvação. Só o que voltou para agradecer saiu com a plenitude que Jesus tinha para dar. Então volta para agradecer. Vou te dar um conselho. Te dar um conselho como amigo, como pastor amigo. Quando Deus te der algo, pega o mesmo tempo que você gastou para pedir, o mesmo altar que você veio para chorar e pedir. Pega um envelopinho de oferta, faz um valor, não é sobre quantidade, é sobre valor. Bota uma oferta ali dentro, vem no altar e fala assim, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor atendeu a minha oração. Seja grato, para que no final você escute assim, vai, a tua fé salvou você. Amém? Isso é atitude de gratidão. Em Israel, no período dos sacerdotes, do tabernáculo, do templo, todas as vezes que alguém queria algo, ele tinha que ir lá e sacrificar, entregar uma oferta para o Senhor. E todas as vezes que algo acontecia, aquele pedido foi atendido, ele tinha que voltar e retornar e sacrificar ao Senhor. Ele tinha uma oferta para pedir e uma oferta para agradecer. E nós só sacrificamos para pedir.
mas não sacrificamos para agradecer. Nós falamos para Deus assim: o Senhor não fez nada além do que a sua obrigação como Deus. Quando na verdade nós devemos reconhecer o benefício recebido. Aleluia. Volta para agradecer. Amém? A quarta chave que eu quero deixar para você, quarta e última, versículo 8 de Colossenses 2. Fecha a tua Bíblia não, deixa aberto em Colossenses 2, a gente está lendo ele. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Deixa eu te falar um negócio. Satanás é especialista em oferecer facilidade. Ele é especialista em oferecer um caminho mais fácil. Vai ter sempre um lugar pregando um evangelho mais conveniente. Vai ter sempre alguém falando algo mais conveniente. Vou falar uma coisa para você. Aqui nessa igreja, nesse altar, enquanto eu for pastor dessa igreja, a palavra aqui, por mais que doa, vai ser a verdade. Amém? E se um dia eu pregar contra a palavra do Senhor, você se levanta no meio do culto e fala assim: isso aí não está escrito não. Isso é do teu coração. Pode fazer. Porque nós não pregamos conveniência. Nós pregamos a verdade da palavra de Deus. Quando você escutar, se arrependa, sempre vai ter alguém para dizer assim: não é para tanto. Isso aí é invenção. Agora os pastores entraram nesse negócio. É um evangelho muito conservador, tradicional, patriarcal. Não, arrepende, não é para tanto. Quando você escutar, muda de vida. Não, rapaz, Deus te chama como você quer, como você é. Deus te aceita assim, do teu jeitinho. Quando você ouvir assim: vive em santidade. Não, meu corpo, minhas regras, faz do teu jeito. Tá doido. Sempre Satanás se levanta para pregar um evangelho de conveniência. Sempre. Ele fez isso com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus ele oferece a facilidade. Igualzinho ele faz conosco, ele tenta fazer com Jesus. Lucas 4, versículo 7. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Ele mostra os reinos da terra. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Ei, quando Satanás oferece a facilidade, nós confrontamos Satanás com a palavra, com a verdade. Jesus ensinou lá para nós. Jesus ele não precisava ter sido tentado. Jesus ele nem precisava ter aceitado aquilo. Ele podia falar: tudo gemeu. Hein? Ai, sai daqui. Ele poderia. Mas tudo que está na palavra de Deus está por algo. Tem um objetivo. E esse objetivo é te mostrar como se resiste a Satanás. Ele sempre vai oferecer a facilidade. Sempre vai ter alguém aceitando aquilo que a palavra diz o contrário. Mas é impossível viver a plenitude, é impossível viver em plenitude, distorcendo, contorcendo a palavra de Deus ao nosso favor. Você pode, por favor, mais uma vez falar para o teu irmão assim, fala assim: é impossível. Mas fala forte, fala assim: é impossível viver plenitude, contorcendo a palavra ao seu favor. É impossível. Não se ilude. Para de acreditar na facilidade e começa a seguir a verdade. E para a gente concluir, no versículo 9 e versículo 10, a palavra diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Tem gente que associa o termo principados e potestade a demônios. Principados e potestades tem a ver com autoridade espiritual. Principados e potestades. O reino de Deus é um reino de hierarquia.
Então, principados e potestades. E o império das trevas, ele copia o reino de Deus, então ele também tem hierarquia. Por isso que se usa principados e potestades, tá bom? Só para clarear a tua mente. Só existe uma fonte de plenitude. Só existe um caminho de plenitude. Só existe um que comanda todas as coisas. Só em Jesus é possível viver uma vida de plenitude. Amém? Você pode se colocar de pé no teu lugar? Muitas vezes a gente não entende porque vive num ciclo infinito de escassez. E eu queria falar isso mais uma vez nessa manhã. Muitas vezes nós não entendemos porque não experimentamos uma vida completa e plena em Deus. Porque sempre o ciclo de escassez retorna. Porque sempre aquilo que era ruim, um momento ruim, retorna. Porque sempre nós caímos no mesmo lugar. Muitas pessoas não entendem, mas eu estou aqui nessa manhã para te falar que nós não vivemos o ciclo de escassez porque nós não seguimos os passos para viver em plenitude. E a gente vive reclamando com Deus porque a gente não consegue viver a plenitude. É o famoso agora vai. Você quer viver uma vida em plenitude? Receba Jesus. Permaneça em Jesus. Seja grato. E tenha cuidado. Tenha cuidado. Satanás, ele é especialista em fazer você olhar para as facilidades. Graça e paz, família. Eu sou o pastor Felipe Almeida. Estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo. Clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.